Jesus está à porta, amém, queridos? Ele sempre está à porta do nosso coração, buscando realmente nos levar a um relacionamento maior, mais profundo com Ele, onde Ele pode realizar algo mais profundo em nossas vidas, amém? Então Jesus continua à porta sempre, batendo, né, em cada momento, procurando nos levar a experimentarmos coisas novas pelo Espírito Santo. Quantos podem dizer amém? Nesta noite, nós queremos falar sobre o tema Libertos para Reinar. Nós temos ouvido uma série de palavras, né, falando sobre Jesus nos liberta. E nesta noite vamos abordar esse tema, né, libertos para reinar. Nós sabemos o texto que dá base à palavra, né, que eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como também eu venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Amém, queridos? Aqui o Senhor está dizendo sobre abrirmos o nosso coração para um relacionamento mais intenso, mais profundo com Ele, e certamente isso tem tudo a ver com o reino de Deus. Isso tem tudo a ver com o reino de Deus em nossas vidas e na vida da igreja. Quando nós realmente temos esta consciência, né, de que fomos chamados para uma vida de comunhão intensa, um relacionamento mais profundo com Jesus. Quando nós entendemos isto, nós podemos também entender mais acerca do que é o reino de Deus. Amém? O que é o reino de Deus, o que é o governo de Deus em nossas vidas. E aí nós vemos alguns textos na palavra, né, que falam sobre o reino de Deus. E aí vai chegar lá. Eu vou citando o texto já, que está em Colossenses 1,19, agora apareceu. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então aqui a palavra diz que Jesus Cristo, que o Senhor nos libertou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E aí diz do qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então a Bíblia, quando fala sobre a salvação que temos em Cristo, a redenção que temos experimentado em Cristo, isso tem tudo a ver com o reino de Deus. Tem tudo a ver com o reino de Deus vindo sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias e sobre a igreja. Jesus, quando iniciou o seu ministério, ele disse assim: o reino de Deus é chegado. Em outra palavra, ele diz: o reino de Deus está próximo. O que Jesus quis dizer com isto? E aí nós podemos ver o que Jesus quis dizer através daquilo que ele realizou, da sua obra, né? Ele curando os enfermos, libertando os cativos, libertando os oprimidos, restaurando a vista aos cegos. Então, ele manifestou o reino de Deus. Então, quando Jesus falou, o reino de Deus é chegado, muitas vezes nós pensamos sempre no reino de Deus como algo para acontecer no futuro. Certamente, a palavra, quando fala sobre o reino, fala sobre dois momentos. O reino, né, que já chegou,
o reino que já está presente na vida daqueles que creem, na igreja, e o reino que haverá de se manifestar no futuro, quando o Senhor haverá de reinar sobre todas as nações, sobre todos os povos. A Bíblia diz que todos os joelhos se curvarão diante do Rei, se prostrarão diante do Senhor, amém? No céu, na terra e debaixo da terra, todos reconhecerão que Jesus Cristo é o Senhor, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, amém? Mas, queridos, há um momento presente, em que o reino de Deus já chegou, o reino de Deus já é presente. Então aí Pedro fala também sobre esse aspecto, né? Diz assim: vós sois raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, a fim de propriedade, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então aqui a palavra diz que nós somos esse sacerdócio, amém, queridos? Nós que fomos resgatados por Cristo, que fomos gerados pela palavra e pelo Espírito Santo, nós somos um reino sacerdotal, nós já estamos participando do reino de Deus, da realidade do reino de Deus. E aí, continuando, nós podemos ver também, lá em Apocalipse, um texto, né? Onde diz, Apocalipse 5, 9 e 10, diz assim: eles cantavam um cântico novo, dizendo: tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Queridos, aqui também há duplo cumprimento. Nós, em Cristo, já estamos reinando na terra. Quantos podem dizer amém? Eu e você já temos sido chamados, salvos, redimidos, comprados pelo precioso sangue de Cristo, para sermos a expressão do reino de Deus nesta terra. Quantos podem dizer amém? O reino de Deus se manifestando através da minha vida e da tua vida. Isto é uma realidade que deve acontecer neste tempo em que estamos vivendo. E continuando a palavra, nós vamos ver um texto que mostra como Jesus anunciou aos seus discípulos o reino que estava prestes a se manifestar. Sabe, os discípulos não entendiam muito bem, até mesmo pouco antes de Jesus ser elevado às alturas, ser glorificado, né? Ele estava ali com seus discípulos, se despedindo deles, e eles perguntaram a Jesus: Senhor, porventura este é o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino sobre Israel? E Jesus falou, em outras palavras, Jesus falou: vocês não estão entendendo nada por enquanto, né? Vocês ainda vão entender. E Jesus diz algo que parece que não é uma resposta, mas certamente era a resposta para o desejo do coração deles. Eles tinham uma visão do reino, algo que haveria de ser restaurado à nação de Israel, um reino natural. Jesus já havia dito a eles que o reino não vem com visível aparência, mas se manifestaria dentro deles. Jesus já havia falado isto, mas eles não haviam entendido. E aí, Jesus disse para eles: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês serão revestidos do poder, quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Quando Jesus falou isto, ele estava se referindo exatamente isso que aparece neste texto. Um certo momento com seus discípulos, lá em Lucas capítulo 9, verso 1, Jesus diz assim: em verdade, vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado
com poder o reino de Deus. Aqui já estava ali a chave para que eles pudessem entender. Amém, queridos? Dizendo que muitos deles não passariam pela morte, muitos daqueles discípulos estariam vivos quando o reino de Deus iria chegar com poder. Quando o reino de Deus haveria de chegar com grande poder. E aí, nós falamos um pouquinho sobre isto que o texto fala agora, que está em Atos 1, 4, 5 e 8. Jesus deu uma ordem a eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Queridos, Jesus estava falando exatamente no momento que haveria de vir o reino de Deus. A vinda do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo, seria exatamente o reino de Deus vindo sobre a vida daqueles que haviam crido em Jesus Cristo. Amém, queridos? Era o reino chegando com grande poder e grande glória para realmente manifestar a glória de Deus sobre esta terra. Quantos podem dizer amém? E aí nós vemos o momento em que os discípulos, em obediência, permanecem em Jerusalém 10 dias em oração e adoração. Então, de repente, um forte e impetuoso vento encheu o local e línguas de fogo pousaram sobre os discípulos. E eles foram cheios do Espírito Santo, cheios de poder, e começaram a falar em novas línguas. Amém, queridos? Ali estava chegando o Espírito Santo. E aí nós vemos que uma multidão de pessoas vindo de várias nações ao redor, judeus que haviam vindo para as festas em Jerusalém, e uma multidão de pessoas ficaram atônitas, e eles foram atraídos pela manifestação do Espírito Santo, e pensavam que os discípulos estavam bêbados. Pedro, porém, com ousadia, começou a explicar-lhes e a pregar o Evangelho, e todos passaram a ouvir em suas próprias línguas. Um milagre tremendo, né? O Espírito Santo veio enquanto eles permaneceram em obediência. Diga comigo, obediência. Eles foram obedientes à palavra do Senhor, e eles permaneceram ali durante 10 dias em oração, em louvor, em adoração, buscando a Deus, buscando o cumprimento da promessa do derramar do Espírito Santo, aguardando a vinda do reino de Deus com poder sobre as suas vidas. Amém? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, um vento impetuoso veio sobre o lugar, línguas de fogo vieram sobre cada um dos discípulos, e eles foram cheios, possuídos pelo Espírito Santo. O reino de Deus estava chegando sobre eles. Amém? E aí, Pedro, indo à frente dos discípulos, em Atos 2, 16, 18, ele diz: o que ocorre, o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. E até sobre os servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Aleluia. Queridos, aqui está falando sobre a vinda do reino de Deus, com grande poder e grande glória.
Você pode dizer amém? E aí nós vemos que é uma promessa de Deus para esses dias também, que se iniciaram lá em Pentecostes e está vindo sobre todos esses séculos, chegando até nós e até a vinda da glória de Cristo, a vinda de Cristo na sua segunda vinda. Amém? Então isso vai se cumprir. Então o que nós vemos é que o batismo com o Espírito Santo revolucionou a vida daqueles discípulos. Queridos, poucos dias antes, quando olhássemos para aqueles homens que haviam durante 3 anos e meio caminhado com Jesus, alguns pouco mais, outros menos, né? Mas haviam caminhado com Jesus, visto o poder de Deus se manifestando através da vida de Cristo, viram o reino de Deus se manifestando através do ministério de Jesus. Queridos, mas quando Jesus foi preso, foi levado para ser açoitado, foi levado para ser crucificado, para receber em si, né, a condenação que era nossa, a Bíblia diz que todos o abandonaram. Muitas vezes a gente pensa só em Pedro, né, que negou Jesus, mas a Bíblia diz que todos o abandonaram. Então, se nós olhássemos estes homens, né, depois da morte de Jesus, ou durante aquele tempo ali, né, vemos 2 discípulos, por exemplo, que foram a caminhos de Emaús. Eles caminharam no sentido oposto, tiveram um encontro com Jesus, aí voltaram para Jerusalém, para aguardar a vinda do Espírito Santo. Fala desses 2, mas tantos outros voltaram à pesca, né, voltaram nos seus afazeres diários. Então, todos eles estavam ali durante aquele tempo, tímidos, medrosos. Quantos aqui já se sentiram tímidos? Todos eles estavam com medo. Mas, queridos, aqueles que permaneceram em Jerusalém, que obedeceram à palavra de Jesus e receberam o batismo com o Espírito Santo, que foram cheios do Espírito, estes foram totalmente transformados. Amém, queridos? Eles foram transformados, uma ousadia, um poder veio sobre eles, um fogo passou a arder em seus corações, uma paixão por Deus, uma paixão por Cristo, uma paixão por fazer a vontade de Deus. E muitos deles se tornaram mártires naquele tempo. Amém? Muitos deles morreram realizando a obra de Deus. Mas depois que eles foram cheios do Espírito Santo, quando o reino de Deus veio em seus corações, em suas vidas, as suas vidas mudaram, foram transformadas. Amém? Queridos, nós precisamos entender que o reino de Deus já chegou, o reino de Deus é presente, o Espírito Santo veio sobre nós, o Espírito Santo está habitando o nosso coração, e Ele quer dominar a nossa vida, com a graça, com o poder, com a misericórdia de Deus, e levar-nos a termos paixão pelo Senhor, paixão pela obra de Deus, paixão por viver uma vida de santidade, amém? De integridade, uma vida que glorifique a Deus. Precisamos crer nisto. Embora eles fossem homens iletrados, em outras palavras, semi-analfabetos, homens humildes, muitos deles desprezados, né? Socialmente, mas agora eles se levantam com tamanha ousadia, tamanho poder, tamanha graça, uma paixão ardia intensamente os seus corações. Eles não podiam, como eles mesmos disseram, nós não podemos deixar de falar, de pregar, de anunciar, de realizar a obra de Deus. Nós não podemos deixar de anunciar o reino de Deus, ainda que isso tenha custado a vida de muitos deles. Uma paixão ardia o coração deles, porque o reino de Deus havia vindo
aos seus corações. Você pode dizer amém? Enchei-vos do Espírito. Sabe, eu estou usando ainda aquela frase que vem em todas as mensagens que foram pregadas nesse tempo, né, que fala sobre uma jornada de comunhão com Deus. Sabe, queridos, não há como seguirmos na jornada cristã sem sermos cheios do Espírito Santo. Só o Espírito Santo nos dá poder, capacidade, ousadia, graça e paixão para seguirmos esta jornada. Amém, queridos? Jornada que muitas vezes se traduz em lutas, mas em muitas vitórias. Amém? Uma jornada onde nós vamos expressar, através da nossa vida, através das nossas obras, através das nossas palavras, expressar a pessoa de Jesus Cristo, o amor de Deus. Queridos, e a palavra fala de sermos cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito. A palavra diz, né, no sentido, todos os crentes são ordenados a encher-se do Espírito Santo. É uma ordem dada por Deus, sabe? Efésios 5,18 diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Agora, por que Deus dá esta ordem para mim e para você? Porque Deus nos exorta, nos instrui, nos ordena, para que nos enchemos do Espírito. Porque, queridos, não há como seguirmos a jornada sem vivermos cheios do Espírito. Quantos aqui sentem que, vez por outra, decepcionamos a Deus? Eu não diria, a gente está usando uma palavra assim, mas eu creio que Deus nunca se decepciona, não é verdade? Porque Ele conhece quem é você e quem eu sou. Amém, queridos? Ele tem muita fé que a obra de Cristo vai se completar em nossas vidas. Amém, queridos? Mas Deus, Ele diz: enchei-vos do Espírito, porque Ele sabe que eu e você não conseguimos agradar a Ele, não conseguimos prosseguir a jornada, não conseguimos viver uma vida cristã autêntica, frutífera, sem o Espírito Santo. Você pode dizer amém? Já chegaram à conclusão assim? Amém. Esta é a vontade de Deus para mim e para você. Amém? E podemos ver no próprio Jesus a importância de ser cheio do Espírito Santo. Podemos ver em Jesus o nosso exemplo, né, maior, que não há como vivermos sem ser cheios do Espírito Santo. Então vemos aqui, primeiro, foi anunciada a vinda de Jesus pelo Espírito Santo, através dos profetas. Ele foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Ele foi ungido com sabedoria enquanto crescia, né? Ele foi ungido com sabedoria pelo Espírito Santo. Ele foi cheio do Espírito Santo ao sair das águas pelo batismo. Foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Está tudo ali relatado na Bíblia, queridos. A Bíblia fala isso. Ele foi ungido para o seu ministério pelo Espírito Santo. Ele foi à cruz pelo poder do Espírito Santo. E ele foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. Aleluia! Queridos, e Paulo, escrevendo uma de suas cartas, ele diz assim que o Espírito que levantou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito é que nos vivifica, é que nos dá vida,
É o que nos dá uma vida abundante, uma vida de poder, uma vida que pode realmente agradar a Deus. Agora, como vemos aqui, nada que Jesus fez, Ele fez sem estar cheio do Espírito Santo. Ele dizia: as obras que faço não sou eu. Era o Espírito, era a unção de Deus. E nós queremos, segunda-feira, levantar e viver uma vida sem ser cheios do Espírito Santo. Enquanto eu preparava essa mensagem, Deus falava comigo o quanto necessitamos a cada manhã dizer: Espírito Santo, me ajuda, me unge, me enche de poder, me enche de graça, me enche de amor, me capacita a viver este dia para a glória de Deus. O quanto precisamos do Espírito Santo. Sabe, muitas vezes aprendemos a ser crente. Quantos aqui já aprenderam a ser crente? E você se dá por... E você cai na real de que você não é crente, é carente. Carente do Espírito Santo. Nada que Jesus fez, nada do que Jesus falou, realizou sem estar debaixo da unção poderosa do Espírito Santo. Você pode dizer amém? Lucas 4, 14, 16, 19 nos mostra claramente isto. Diz assim: Jesus no poder do Espírito Santo. Diga comigo, Jesus, olha, Jesus, hein? Jesus no poder do Espírito Santo. Diga, Jesus no poder do Espírito Santo entrou no sábado na sinagoga e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro de Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Queridos, eu creio que nós precisamos a cada dia dizer isto, amém? Orarmos, louvarmos, adorarmos a Deus, abrirmos o nosso coração para que o reino venha, para que o reino se instale, para que o reino preencha a nossa vida pela presença do Espírito Santo. E aí podemos dizer: o Espírito Santo me ungiu, e aí eu vou, não para a sinagoga, eu vou para o trabalho, cheio do Espírito Santo. Eu vou para a escola, cheio do Espírito Santo. Eu vou lá para a faculdade, cheio do Espírito Santo. Eu vou andar pelas ruas, cheio do Espírito Santo. Eu vou no carro, cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz: Jesus, cheio do Espírito Santo. Diz: o Espírito Santo está sobre mim, pelo que me ungiu, para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Amém? Jesus, Jesus Cristo, o nome dele já diz, né? Jesus ungido, Cristos, é ungido, é o mesmo que Messias, ungido. Jesus, ele fez o que fez, porque estava cheio do Espírito Santo. Amém? Por isso ele disse aos discípulos: eu não deixarei vocês órfãos, eu virei junto com o Pai, nós faremos habitação em vocês pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Eu virei e habitarei em vocês. Não muito depois desses dias, o Espírito Santo virá sobre vocês. Os homens que se reuniram lá em Jerusalém nunca mais foram os mesmos. O mundo não foi mais o mesmo. Amém, queridos?
Jerusalém, Judéia, Samaria e toda a região, nunca foi mais a mesma. Nunca foi mais o mesmo, aqueles lugares. Porque o reino de Deus chegou. Sabe, a gente fala muito de avivamentos. Quantos querem um avivamento? Queridos, avivamento é o reino de Deus. Em mim e em você. Amém? Sabe, Pentecoste aconteceu uma vez só. Não vai acontecer de novo. O Espírito Santo já veio. Quantos podem dizer amém? O Espírito Santo já veio. Aleluia. E a Bíblia diz que ele habita no coração de todo aquele que crê. Se você creu em Jesus um dia, você entregou sua vida a Ele, confessou Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, é porque o Espírito Santo já estava agindo no seu coração, amém? Te convencendo do pecado, da justiça e do juízo, te levando ao arrependimento, revelando Jesus como Messias dentro do seu coração. O Espírito Santo já estava agindo na sua vida. E no momento que você creu em Jesus e declarou Ele como Salvador e Senhor, você recebeu o Espírito Santo. Ele marcou a tua vida, Ele fez um carimbo de fogo. Sabe aquilo que faz no gado? Só que você é ovelha. Ele pegou aquele ferro de brasa do seu poder, da sua glória, do seu amor, e marcou a tua vida e a minha vida. A Bíblia diz isto, nos selou pelo Espírito Santo, para dizer, você é de Deus. A partir de hoje, você é propriedade do Senhor. Amém? O reino de Deus é vindo sobre você, o reino de Deus é vindo sobre a tua vida. Você tem um a governar a sua vida a partir de hoje, é Jesus Cristo. Pois Ele morreu para ser Senhor, tanto de vivos quanto de mortos. Aleluia, queridos. O reino de Deus está presente. O avivamento está aqui, olha. Põe o dedo no teu coração. É só permitir que o Espírito Santo venha e traga este fogo, trazendo esta nova paixão, este novo amor, este novo compromisso com o Senhor. Você pode dizer amém? Por isso a palavra diz, enchei-vos do Espírito Santo. E eu volto a falar no grego, o tempo do verbo é, se deixe encher constantemente pelo Espírito Santo. Esse enchei-vos é isso. É permaneçam sendo cheios. Amém? Quantos creem que até durante o sono você pode ser cheio do Espírito Santo? A Bíblia diz que os velhos sonharão, os jovens terão visões. Eu ainda não estou nos sonhos, eu estou nas visões ainda. Mas até durante o sono, o Espírito Santo vem sobre você, amém? Ou já está em você, mas Ele vai trabalhar na tua vida. Ele vai manifestar o reino. Queridos, eu posso dizer que o avivamento já chegou. O avivamento não é uma coisa, o avivamento não é um movimento. Avivamento não são apenas algumas curas e milagres acontecendo. O avivamento é o reino em minha vida e em tua vida. Jesus está à porta. Queridos, mas Jesus não é apenas o Salvador, o Redentor, isso é tremendo. Mas Ele foi Salvador, Ele é Salvador e Redentor para ser Senhor. Você pode dizer amém? Então Ele está batendo a sua porta, está batendo a minha porta, dizendo, eu quero entrar, eu quero sentar no trono da tua vida, amém? Eu quero ocupar o lugar central do seu coração. Isso é avivamento, o avivamento começa assim, queridos. Você pode dizer amém? O resto vem, o resto é lucro.
mas é o reino de Deus se fazendo presente na minha vida e na tua vida. É Jesus sendo o Senhor. Senhor, outro dia eu li assim, né? Deus só pode fazer a vontade na tua vida quando você renunciar à tua. É uma verdade. Amém, queridos? Mas nós queremos que Deus venha e faça a nossa vontade. Venha o teu reino. É a oração que Jesus ensinou. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Queridos, avivamento começa no meu quebrantamento. Avivamento começa quando eu reconheço, nada sou e nada posso sem o Espírito Santo. Amém? Avivamento é Jesus Senhor, Jesus como Senhor. Sabe quando desceu o Espírito Santo em Pentecostes? Depois que Jesus estava lá sentado no trono. Amém? Ele disse: eu irei e enviarei o Espírito Santo. Jesus foi recebido em glória, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Os portais do céu se abriram, o rei entrou, amém? Não mais simplesmente o cordeiro, mas agora o leão da tribo de Judá, o vencedor, aleluia. O rei entrou, e quando o rei entra na glória, a glória vem sobre a sua igreja, sobre a vida dos redimidos. Aleluia. Queridos, o reino é chegado. O reino de Deus é chegado. O poder de Deus para vivermos uma vida santa, uma vida que glorifique ao Senhor. Deixai-vos encher constantemente do Espírito. Sabe, amanhã é dia de culto. Amanhã é dia de celebração. Amanhã é dia de oração. Amanhã é dia de adoração. Segunda-feira. Sabiam disso, queridos? Diga ao teu irmão, amanhã é dia de adoração, é dia de louvor. Não é dia de murmurar, não é dia de se queixar, não é dia de fazer a minha vontade. Não, é dia de ser cheio do Espírito Santo, para fazer a vontade do Rei. Aleluia. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor em vossos corações. Amém? Criando o ambiente do reino. O ambiente do reino de Deus é o louvor e a adoração. Amém? Que você possa criar os ambientes do reino. Lá na tua casa, no trabalho, na escola, no trânsito. Eu preciso do reino de Deus no trânsito. Trânsito de Campinas, a gente precisa muito do reino na vida da gente. Amém, queridos? O reino de Deus vindo sobre a minha vida. Deixai-vos encher constantemente do Espírito Santo. Deus tem uma porção tremenda para derramar sobre a tua vida. Você é o templo do Espírito Santo. Águas vão fluir, amém? Águas vão fluir da tua vida. Poucas águas num primeiro momento, mas essas águas vão aumentar. E por onde essas águas passarem, a vida de Cristo vai se manifestar. Aleluia. Queridos, vamos realmente nesta semana criar os ambientes para sermos renovados na unção do Espírito Santo. Amém? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Pedir que fiquem em pé, chamar logo os músicos.